Bom dia, pessoal. Olha aqui de novo. Hoje eu vim falar um pouquinho, gente, sobre ansiedade, tá? Como eu falei em outros vídeos, eu repito, eu cuido de pessoas, viu, gente? Eu cuido de muita gente, graças a Deus, tenho tido bons resultados. Mas antes de falar dessas pessoas, antes de falar do tratamento que eu faço fora, eu falo de mim, tá? Porque eu não sei se vocês conhecem essa palavra, mas é uma palavra muito usada. A educação vem de casa, tá? A educação vem de casa. Então, para mim ter propriedade de falar de um certo problema, de uma certa doença, de um certo sintoma, eu tenho que começar de mim, da minha casa, tá? Eu já me tratei também de ansiedade. Gente, eu era um pacote de doenças. A única diferença de mim para você, eu não sei alguém específico, mas de algumas pessoas, né, digamos assim. A diferença de mim para algumas pessoas é que essas pessoas se tratam com químicos, remédios químicos. Eu não, eu nunca gostei de tratar com remédio químico. Já me tratei com remédios químicos quando eu era criança, eu não me dominava. Quem me dominava era minha mãe. Quem mandava em mim era ela, então... Ela, quando eu era muito pequena, eu tive um problema sério de saúde, aí sim, fiquei internada, e nesse aquele tempo que eu fiquei internada, tomei remédios químicos. Mas depois que eu me tratei desse problema, inclusive eu fiquei sem andar por uns dias, perdi a parede da perna, então eu fiquei sem andar, então eu fui internada e tomei medicamentos, ok. Mas depois que passou essa fase, eu não tomei mais remédios químicos, porque minha mãe dava remédio natural. Ela mesma fazia remédios naturais e dava para nós. Então era muito raro a gente ficar doente. Mas depois que a gente cresce e se domina, a gente come todo tipo de porcaria. Eu falo isso, porcaria, porque era eu que comia. Muitos comem. Coxinha, pastel, tudo que vem da rua, a gente não sabe como é que foi feito ali, não sabe como é que está aquele óleo que foi frito, aquele óleo que foi assado, aquela coxinha, aquele pastel, a gente come. Eu me enchia de massa, lasanha, macarrão, macarronada. Eu me enchia, então eu não comia bem, eu não me alimentava bem, eu achava, né? Comia sorvetes. A gente acha que se alimenta bem, não. A gente se alimenta mal. Aquilo que a gente come é naquele momento, aquele prazer momentâneo. Depois vem a doença. Tá? E com isso eu ganhei um monte de doença. Não foi uma só nem duas. Eu acho que aqui eu já citei em alguns vídeos algumas doenças que eu já passei. Eu já passei por infecção urinária, já passei por ansiedade, já passei por hemorroida, úlcera no intestino, no estômago, né? Já passei por... Gente, é tanta que eu vou lembrando depois e falando para vocês, mas eu passei por muitos problemas de saúde, tá? Então, entre eles foi a ansiedade. Como é que eu ganhei a ansiedade? Eu já era ansiosa porque, gente, se eu fizesse uma compra hoje, eu já ficava na ansiedade. Eu digo, eita, como é que eu vou pagar o mês que vem? Eu precisei disso, eu tive que comprar, mas e agora? Eu vou pagar como? Bom, eu comprei, gente, hoje eu botava no cartão, eu ia pagar o mês que vem. Eu tinha 30 dias para pensar, mas eu pensava hoje, como é que eu vou pagar isso amanhã? Que eu tinha 30 dias, mas para mim já era amanhã. Então, isso já é uma ansiedade, já é um sinal da ansiedade, né? E a minha ansiedade não era só isso não, viu, gente? Era muito mais. Mas eu estou citando só um dos pontos. E não era só uma coisinha que eu comprasse, não era qualquer coisa. Que eu tivesse tempo para resolver, se eu tivesse um compromisso daqui a 15 dias, eu já estava ali hoje. Eita, Jesus, eu tenho que me acordar cedo, eu tenho que me ligar na hora que eu vou sair, eu tenho que me ligar para não me atrasar. Eu ficava pensando hoje. Isso já é uma ansiedade também. Então, isso foi se piorando, porque meus problemas foram aumentando. Então, eu passei por ansiedade. Por último, eu perdi um irmão. E quando eu perdi esse irmão, eu fiquei com a beira de uma depressão. Só que antes dessa depressão, por conta do meu irmão, eu tive uma outra depressão por conta de dívidas. Tá? Entrei numa depressão, um caso seríssimo. Cheguei a cogitar a vontade de tirar minha vida. Então, eu cheguei num caso sério, seríssimo. Mas Deus me curou. Desse primeiro problema, Deus me curou, porque Ele reverteu minha vida, Ele me firmou os pés, Ele me resgatou, me firmou os pés, e hoje eu estou com vitórias, a posse de vitórias. Isso eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi Ele que me resgatou. Tá? Eu estava no fundo do poço e Ele me tirou de lá. Tá? Então hoje eu sou uma outra pessoa. E no meio do caminho, perdi o irmão, e quando eu perdi o irmão, fiquei também à beira de uma depressão novamente. E usei medicamentos que me ajudaram, usei medicamentos que me ajudaram a sair dessa situação. Tá? Usei plantas medicinais, sempre plantas medicinais. O que me resgatou minha saúde, meu equilíbrio, foi as plantas medicinais. Primeiramente foi Deus, como eu citei. A primeira questão que eu passei dessa depressão, que cheguei a cogitar a minha morte,
Foi Deus que me tirou dali. Me tirou do poço e me firmou meus pés. E hoje eu sou outra pessoa. Só tenho a agradecer a Ele. Todos os dias eu agradeço e ainda acho pouco. Eu agradeço todos os dias por estar acordando, e ainda acho pouco e agradeço mais. Tá? E no meio do caminho, tive outros probleminhas menores, né, de depressão, mas Deus, primeiramente, e segundo, as plantas, que é Deus também, porque as plantas é Ele que dá, é Ele que provê. Porque se eu planto uma semente ali e ela não nascer, foi porque Ele não quis que nascesse. Tá? Então, essas plantas que eu apanhei, que eu usei, que eu compro, é porque Ele dá. É que Ele dá o consentimento de criar. Ele cria essas plantas para nós. Tá? É Ele que consente. Tá? Ele dá o consentimento para as plantas crescerem e a gente usar. Em nossa saúde, para o nosso bem. Então, minha dica de hoje é plantas medicinais para ansiedade, para depressão. Gente, saia desses alopáticos, esses remédios químicos que só vicia. Deixa você viciado e cada vez mais doente. Clonazepam, diazepam, tantos. Como eu falei também, eu sempre falo, eu não sei não de remédio não. Conheço alguns, porque as pessoas me contam. Mas são remédios viciantes, doentios, que deixam você pior. Que acabam por meia hora e depois você fica pior do que estava. Pelo amor de Deus, acordem. Deus deixou várias plantas para cuidar da ansiedade, da depressão. Então, cuide da sua ansiedade, da sua depressão naturalmente. Primeiro remédio para ansiedade e depressão é Deus. É Ele que vai lhe tirar de lá. E o segundo é as plantas. Tá? Para o vídeo não ficar muito longo, depois eu cito aqui para vocês algumas plantas que eu usei nos meus tratamentos. Ok? Então, por enquanto, vou parar por aqui para não ficar um vídeo tão cansativo. Ok? Então, fiquem com Deus.